Olá, professores! Vamos iniciar a unidade 2 do módulo 3, compondo e decompondo figuras. A atividade 1, composição e decomposição de figuras, tem como objetivo identificar a conservação ou modificação de perímetros e áreas de polígonos. Os materiais necessários para essa atividade são folha de papel sulfite, A4, régua e tesoura. As principais expectativas de aprendizagens abordadas nesta atividade, que estão na matriz curricular do Estado de Goiás, caderno 5, são: no segundo ano, relacionar desenhos ou objetos às figuras geométricas. No quinto ano, compor e decompor figuras planas, mostrando que as áreas são iguais, porém os perímetros são diferentes. Resolver situações, problemas que envolvam o perímetro e a área de retângulo, quadrado e triângulo. No sexto ano, calcular a área de figuras planas pela decomposição e ou composição em figuras de áreas conhecidas ou por meio de estimativas. Reconhecer que uma mesma situação pode ser representada de várias maneiras. No sétimo ano, compor e decompor figuras planas, compreendendo suas equivalências. Calcular a área de figuras planas por meio de estimativas, utilizando a composição e a decomposição das figuras. No sétimo ano, compor e decompor figuras para resolver situações diversas. Oitavo ano, compreender os conceitos de área e perímetro, baseando-se na comparação de figuras diversas. Relatar oralmente ou por escrito os procedimentos adotados nas resoluções de situações-problema. Perceber a variação entre o perímetro e a área do quadrado, a partir da variação da medida do lado. Vale ressaltar que outras expectativas de aprendizagem poderão ser trabalhadas parcialmente no decorrer da atividade, além, é claro, dos conteúdos atitudinais e procedimentais. Mediador, ainda com os cursistas em duplas, distribua uma folha de papel e peça para eles desenvolverem as seguintes atividades. Mediador. Na atividade 1, primeiro vamos medir o lado da folha, o lado e o comprimento da folha. Com a régua, peça para que os cursistas façam as medidas e anote os resultados. No comprimento, notamos que temos aproximadamente 30 centímetros e na largura, temos aproximadamente 21 centímetros. Faça o registro dos valores encontrados na medida do comprimento e da largura da folha. Nesse momento, dê um tempinho para que os cursistas possam fazer o cálculo do perímetro e da área dessa folha. Após calcular o perímetro e a área, vamos dividir essa folha em duas partes, dividi-la ao meio, de forma a obter dois novos retângulos. Ao qual podemos nomeá-los, o primeiro retângulo de X, e o segundo retângulo de Y. Ao dividir a folha em duas partes, obtivemos os dois retângulos X e Y. Nesse momento, com a régua, meça os dois retângulos e faça o cálculo novamente do perímetro e da área dessas figuras separadamente, uma da outra, dos dois retângulos. Após dividir a folha em dois retângulos, X e Y, vamos unir essas duas partes, juntando os lados menores, formando um novo retângulo. Isso. Dê um tempinho para que os cursistas possam medir novamente o comprimento e a largura e calcular o perímetro e a área desse novo retângulo. Mediador. Nesse momento, problematize com os cursistas.
O que aconteceu com o perímetro nas atividades 1, 2 e 3? E o que aconteceu com a área? Nesse momento, é importante observar as conclusões colocadas pelos grupos. Veja que, em alguns casos, a área se conserva, enquanto o perímetro se altera. Em outros casos, a área se altera, enquanto o perímetro permanece o mesmo, conforme observamos na atividade anterior feita com o barbante. Dando continuidade, vamos dividir um dos retângulos na diagonal. Vamos pegar o retângulo X, traçar uma diagonal. Podemos riscar com o lápis para facilitar o corte. Após traçar a diagonal, dividir esta figura em duas partes. Após dividir, que figura obtivemos? Quais são essas figuras? Mediador. Nosso objetivo é que os cursistas identifiquem os dois triângulos obtidos, ao dividir o retângulo X, ao qual podemos chamar de K e W. Agora, nós vamos pegar essas duas figuras, esses dois triângulos que foram obtidos e uni-los ao retângulo Y, da figura anterior. Unindo-os, vamos formar uma nova figura. Isso, que é o paralelogramo. Nesse momento, peça para que os cursistas meçam novamente esse paralelogramo e faça o cálculo do perímetro e da área. Após calcular o perímetro e a área do paralelogramo, peça para que eles construam um trapézio, conforme essa figura, essa nova figura que é a seguir. Novamente, repita os mesmos procedimentos. Faça as medidas dos lados e calcule o perímetro e a área do trapézio. O paralelogramo e o trapézio a serem construídos são de acordo com a figura a seguir. Novamente, é importante observar se os cursistas concluíram que a área se conserva enquanto o perímetro se modifica.